O termo efeito Mandela foi criado pela pesquisadora paranormal chamada Fiona Broome. O nome deriva do fato de que milhares de pessoas acreditam que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela faleceu enquanto estava na prisão, quando na verdade ele viveu por muitos anos após sua libertação. Quanto ao próprio efeito Mandela, ele descreve certas imagens, fatos e outros aspectos da história que aparentemente mudaram, como a posição de certos países no Atlas, logotipos de marcas que de repente parecem diferentes, ou até capas de álbuns dos anos 80 e 90 que já não parecem mais as mesmas de antes. Muitas pessoas atribuíram esse fenômeno à ativação do grande colisor de Hadrons, na Suíça, em 2008, e eles afirmam que os experimentos realizados lá fizeram com que a nossa realidade se fundisse com outra, ou que agora vivemos em uma realidade completamente diferente. Número 10. Enquanto estamos na escola, a maioria de nós adquire uma boa compreensão do mapa mundi e da localização de cada país. É difícil reter esse tipo de informação anos após a formatura, mas a maioria ainda consegue indicar os países mais conhecidos em um atlas. Por isso, é difícil crer que milhares no mundo acreditem que países mudaram de lugar no mapa, enquanto outros dizem que estão no mesmo local. Por essa discrepância, esses casos entram como fenômeno do efeito Mandela. Muitos acreditam que a Nova Zelândia não está mais em seu local original. Embora a maioria saiba localizá-la a sudeste da Austrália, no mapa mundi, algumas pessoas se surpreendem ao notar que a Nova Zelândia parece ter mudado de lugar. Muitas pessoas usaram a internet para debater esse mistério em grupos e fóruns paranormais, pois não entendem por que o país mudou de lugar ou achavam que ele estava em outra área. Vários participantes dessas discussões disseram que a Nova Zelândia costumava ficar a nordeste da Austrália, seu vizinho mais próximo. Alguns acham que a Nova Zelândia está no mesmo lugar, mas que a Austrália se deslocou mais ao sul no mapa do que antes. Isso, é claro, é impossível, e é por isso que tantas pessoas ficaram perplexas com o que alguns pesquisadores chamam de falsas memórias. Provavelmente, eles só se lembraram errado da localização do país, mas alguns ainda duvidam disso. Eles acreditam que algo mudou em nosso universo e que a Nova Zelândia está em outro lugar, pois vivemos em uma realidade diferente. Uma mulher da Califórnia afirmou que comprou um globo terrestre há anos, e um dia ela estava pensando na Australásia e no pouco que sabia sobre essa região. Ela olhou para o globo e fez uma anotação mental de que a Nova Zelândia fica a oeste da Austrália. Ao conferir meses depois, ela viu que não estava mais na mesma posição e ficou confusa. Um usuário do Reddit relatou estar à beira de um ataque de pânico, pois sentia que sua realidade havia sido questionada. Outro comentou que ganhou o prêmio de geografia na escola primária, por isso tinha ótima memória do mapa mundi. Apesar disso, ficaram surpresos ao descobrir onde a Nova Zelândia realmente fica. Número 9. Alexander Hamilton é um nome familiar para quase todos os americanos. Ele nasceu em 1755 nas Índias Ocidentais Britânicas e começou a trabalhar aos 11 anos após seu pai abandonar a família e deixá-los à própria sorte. Ele conseguiu seu primeiro emprego como escriturário em uma casa de contabilidade em Nova York e foi subindo de cargo até se tornar guarda-livros e, eventualmente, gerente. Ele estudou em Nova Jersey, destacou-se, mas precisou interromper os estudos devido à revolta dos Estados Unidos contra a Grã-Bretanha. Ele apoiava a Festa do Chá de Boston e, em 1775, publicou uma série de panfletos nos quais expressava seu apoio ao boicote de produtos britânicos que estavam sendo importados e exportados pela América. Ele escreveu sua opinião sobre a política britânica em Quebec, Canadá. Com o passar dos anos, Hamilton se envolveu cada vez mais na política e começou a estudar direito em Albany. Ele foi eleito para o Congresso Continental e passou a dizer que a América enfraquecia por causa dos artigos da Confederação. Ele foi o primeiro secretário do Tesouro, criou o Banco Nacional, administrou a dívida da Guerra Revolucionária e fundou a Casa da Moeda dos Estados Unidos.
Ele foi o autor de 51 dos 85 ensaios de O Federalista e teve um papel fundamental na ratificação da Constituição dos Estados Unidos. Ele fundou o Partido Federalista, que originou o sistema bipartidário ainda vigente nos Estados Unidos. Ele é mais lembrado como um dos pais fundadores dos Estados Unidos, por isso, agora é tema de um mistério do efeito Mandela. Hamilton teve uma vida interessante e às vezes caótica, e sua morte em 12 de julho de 1804 também foi altamente irregular. Na época, Hamilton estava em uma longa rivalidade com o vice-presidente Aaron Burr. Ele havia acusado Burr de ser um oportunista político com poucos princípios e até mesmo fez campanha ativa contra ele. Em 1804, Burr disputava o governo de Nova York, mas Hamilton interveio novamente. Durante um jantar, ouviram Hamilton chamar Burr de perigoso, o que Burr acreditou prejudicar sua carreira e reputação. Ele exigiu desculpas, mas Hamilton recusou, e ambos optaram por resolver as diferenças em um duelo. Na manhã de 11 de julho, eles se encontraram em Nova Jersey e, após definirem as regras, ambos dispararam suas armas. Hamilton acertou uma árvore acima da cabeça de Burr, mas Burr acertou Hamilton, que morreu no dia seguinte. Assim terminou a vida interessante e variada de Hamilton, que séculos depois ainda intriga muitos por causa do efeito Mandela. Algumas pessoas afirmaram que, ao descobrirem que Hamilton nunca foi presidente dos Estados Unidos, ficaram incrédulas. A maioria dos historiadores e estudiosos acredita que esse equívoco vem do fato de ele ter aparecido na moeda dos Estados Unidos e também por ter sido um dos pais fundadores. Um homem disse lembrar claramente de ter aprendido na escola que Hamilton foi o 10º presidente e venceu o duelo contra Burr. Ele lembra de um musical feito sobre o tema, mas agora não consegue achar. Número 8. Quando se trata do efeito Mandela, o filme O Mágico de Oz é frequentemente mencionado, já que é alvo não de um, mas de vários exemplos desse fenômeno estranho. E até mesmo alguns fãs mais dedicados do filme expressaram sua confusão com as mudanças que aparentemente foram feitas. É um dos filmes mais famosos já produzidos, o que faz sentido que a maioria de nós esteja muito familiarizada com as cenas que assistimos inúmeras vezes. Mas graças às postagens online, sabemos que não é o caso. Para aqueles que não conhecem o filme, ele acompanha uma órfã chamada Dorothy, que vem do Kansas. Enquanto ela e Totó vivem em uma fazenda com os avós, se metem em problemas quando Totó morde uma vizinha e ela foge, temendo as consequências. Dorothy decide voltar para casa ao notar a aproximação de um tornado. Enquanto se esconde no quarto, ela é atingida e desmaia quando o tornado destrói a casa. Isso acaba levando ela e Toto para a terra dos Munchkins, na terra de Oz. Aqui, ela encontra vários personagens interessantes, como a Bruxa Boa, o Homem de Lata, o Leão, o Espantalho e outros. O Espantalho quer um cérebro, o Leão busca coragem e o Homem de Lata deseja um coração. Todos esperam conseguir isso com a ajuda do mago da Cidade das Esmeraldas. O mago revela ser um velho frágil e os faz perceber que tudo o que buscavam já estava neles. Dorothy deve bater os calcanhares 3 vezes e repetir: "Não existe lugar como a nossa casa", retornando à sua cama no Kansas com Totó. Muitos consideram esse filme seu favorito de todos os tempos, hoje visto como um clássico. Mas, de acordo com alguns fãs de longa data, o filme esconde um segredo sinistro desde que foi alterado pelo efeito Mandela. Alguns lembram do Espantalho com uma arma de fogo enquanto o grupo vasculha o castelo da Bruxa Má, mas se surpreendem ao ver que isso não ocorre ao rever o filme. Sugeriu-se que confundiram o machado que ele carrega no final do filme com uma arma de fogo, ou que tenham se confundido com os outros personagens, o Leão e o Homem de Lata, que aparecem com uma espada e uma rede, respectivamente. E então há a famosa frase dita pela Bruxa Má do Oeste. Ela diz aos macacos voadores: "Voem, meus lindos", tornando-se uma das frases mais famosas do filme. Mas, na verdade, essa frase nunca foi usada. Em vez disso, ela diz: "Não vai demorar, minha linda, não vai demorar". Além disso, muitos achavam que Dorothy usava meias brancas, mas na verdade eram meias curtas, xadrez azul e branco.
Mas o efeito Mandela mais famoso relacionado ao Mágico de Oz é a frase "Toto, acho que não estamos mais no Kansas", que Dorothy diz depois que eles chegam a Munchkinland. E na verdade ela diz: "Toto, tenho a sensação de que não estamos mais no Kansas." Isso fez muitos fãs questionarem sua própria realidade. Número 7. A estrela do pop Britney Spears já passou por muitas polêmicas ao longo dos anos. Infelizmente, ela foi alvo de escrutínio da mídia enquanto passava por uma crise de saúde mental, algo que muitas pessoas atribuem ao fato de ela ter se tornado famosa tão jovem. Ela também é alvo de uma teoria da conspiração estranha, que sugere que a verdadeira Britney Spears, na verdade, não está mais viva e que ela foi substituída por uma sósia há muitos anos. Segundo esses teóricos, isso explicaria a mudança drástica em sua personalidade e a crise de saúde mental que enfrentou ao longo dos anos. A teoria ficou tão forte na internet que começaram a comparar fotos antigas e recentes de Britney Spears, destacando diferenças no rosto, formato das orelhas, olhos e até lóbulos. Britney Spears já comentou publicamente sobre essa teoria e disse que é só uma brincadeira. Ela negou ser substituta e lembrou que essa teoria já foi usada para Avril Lavigne e Paul McCartney. Ela é frequentemente citada em discussões sobre o efeito Mandela, especialmente pelo mistério em torno do clipe de Oops, I Did It Again, que virou sensação mundial ao ser lançado. A música integra o segundo álbum homônimo de Spears, que já a consagrou como nome conhecido. Ela já havia conquistado milhões de fãs até esse ponto, a maioria dos quais conseguia recitar as letras da maioria de suas músicas. O videoclipe teve enorme divulgação e passou em canais de música no mundo todo por meses. No vídeo, Britney Spears usa macacão vermelho e está cercada por dançarinos de roupas prateadas. Nesses estágios iniciais da carreira dela, a roupa virou um ícone, tornando ainda mais curioso que hoje faça parte de um efeito Mandela. Os fãs assistiram a esse videoclipe mais de 11 milhões de vezes apenas no YouTube. Mesmo assim, um detalhe pequeno gerou muita confusão entre seus fãs. Muitos dizem lembrar claramente de Britney Spears usando um headset preto com microfone no videoclipe. Anos depois, ao reverem o vídeo, ele curiosamente não estava presente. Normalmente, poderíamos chamar isso de falsa memória, mas milhares de pessoas participaram dizendo que algo mudou em nossa linha do tempo e o microfone da Britney Spears se perdeu nisso. Outros buscaram explicações mais plausíveis, destacando que a boneca da Britney Spears foi lançada com headset e microfone como acessórios. Eles também destacaram que a boneca era vendida com a mesma roupa que aparece no videoclipe, e que provavelmente foi daí que surgiu a confusão. Mas, como geralmente acontece com os casos do efeito Mandela, alguns dos fãs mais dedicados da Britney Spears afirmaram que o vídeo foi de alguma forma alterado e que a culpa é do efeito Mandela. Número 6. Deve ser desconcertante para alguém descobrir que esteve lembrando de um aspecto muito normal da sua vida de forma errada por décadas. Quando isso ocorre, alguns logo culpam o efeito Mandela. Mas então, há algumas pessoas que realmente acreditam que a realidade delas mudou e que elas tinham a informação correta desde o início só para descobrir que ela é diferente nessa nova realidade. Alguns atribuem isso à teoria do multiverso, outros acham que é devido a uma explicação lógica, como uma falha de memória ou um professor que ensinou a informação errada anos atrás. Pode-se pensar que o efeito Mandela é reservado para fatos obscuros, como a grafia de uma determinada marca ou um evento histórico que aconteceu há muitas décadas. Mas infelizmente não é o caso. Ele tem sido responsabilizado por alguns erros realmente banais, como é evidenciado pelo fato de que milhares de pessoas estão descobrindo agora que os Estados Unidos são compostos por 50 estados, quando passaram a vida inteira acreditando que eram 52. Quando internautas começaram a debater o tema em fóruns, muitos se surpreenderam ao ver que vários compartilhavam o mesmo equívoco. Isso gerou um debate sobre o efeito Mandela e se ele é ou não um fenômeno real, mas até agora, obviamente, não houve consenso.
Um usuário tentou entender o erro e sugeriu que alguns podem ter acreditado ou aprendido por engano que Porto Rico e Washington corrente contínua eram estados. Alguns usuários concordaram, mas sugeriram ter aprendido esses fatos em outra linha do tempo, onde essas áreas são estados, reiniciando o debate. Um usuário apontou que a internet está cheia de postagens de pessoas que acreditam que existem 52 estados e perguntou por que, se isso é uma falsa memória, elas não achavam que eram 51 ou 53. Postagem após postagem, pergunta sobre 52 estados e nenhum outro número, o que gerou um debate ainda maior sobre o assunto. Um usuário do Reddit relatou sua experiência com o efeito Mandela, lembrando que, ao assistir ao desenho Arthur na infância, ouviu menção de que existiam mais de 50 estados. No episódio, um personagem erra o número de estados e é corrigido. Então, quando o usuário descobriu que havia apenas 50 estados, ele decidiu encontrar aquele mesmo episódio novamente e conseguiu localizá-lo com relativa facilidade e avançou até a parte do episódio em questão. Para sua surpresa, o personagem realmente é corrigido, mas em vez de ouvir que existem 52 estados, ele descobre que são 50. O usuário mal acreditava no que ouvia e não sabia explicar a origem de sua falsa memória. Número 5. Madre Teresa é uma figura surpreendente no debate sobre o efeito Mandela, pois muitos acham que ela foi canonizada na década de 90, ainda em vida, mas isso nunca ocorreu. Madre Teresa nasceu na Macedônia do Norte em 1910, mas se mudou para a Irlanda em 1928, onde entrou para as Irmãs de Loreto. 6 semanas depois, ela viajou para a Índia, onde se tornou professora, e decidiu mudar de nome quando fez seus votos. Ela escolheu o nome Teresa em homenagem à freira carmelita francesa que viveu durante o século XIX. Ela entrou na escola das Irmãs de Loreto e ensinou lá por 17 anos. Em 1946, porém, a vida dela mudou completamente. Ela decidiu se dedicar a cuidar dos doentes e pobres, que é pelo que ela é lembrada até hoje. A decisão teria vindo por ela presenciar pessoas pobres e doentes lutando para sobreviver em subúrbios da Índia. E depois de se dedicar a essa causa, ela se mudou para uma dessas áreas. Ela criou uma petição apresentada às autoridades municipais, que então lhe deram um albergue de peregrinos próximo ao templo de Kali, a deusa hindu. Aqui, ela criou as Missionárias da Caridade em 1948. Ela virou residente indiana e logo recebeu doações e apoio mundial. Ela fundou escolas ao ar livre e dispensários médicos para os pobres, contando com o apoio de várias freiras. Em 1952, ela criou a Casa de Acolhimento Lugar dos Puros de Coração e estabeleceu várias outras instalações para cegos e idosos que lidavam com deficiências. Em seguida, ela foi fundamental na criação da Cidade da Paz, uma colônia para aqueles que sofriam de lepra. Em 1971, ela recebeu o Prêmio da Paz Papa João XXIII e 8 anos depois foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho com os menos favorecidos. Ela também recebeu a mais alta honraria civil do governo indiano e seu legado foi assegurado. Em 1989, ela sofreu um ataque cardíaco e decidiu se afastar por causa da sua saúde. Em 1997, ela nomeou Irmã Mala como sua sucessora. Ela faleceu em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, enquanto ainda vivia em Calcutá. Menos de 2 anos após sua morte, a Igreja Católica iniciou o processo de canonização de Madre Teresa, o que significava que ela seria declarada santa. O Papa João Paulo II ordenou que o processo fosse acelerado e ela foi beatificada em outubro de 2003. Em 2016, ela foi canonizada pelo Papa Francisco, mas esse fato deixou muitas pessoas confusas. Assim como o equívoco sobre o tempo de prisão de Nelson Mandela, muitos lembram da Madre Teresa se tornando santa enquanto ainda estava viva, e não anos depois de sua morte. Muitas pessoas imediatamente recorreram às redes sociais e fóruns da internet para afirmar que tinham lembranças claras dela aparecendo na capa da revista Time ou Life,
com uma manchete indicando que ela havia sido canonizada. Eles até conversaram com alguns membros da família sobre isso e todos lembravam da mesma coisa. Isso não conseguia explicar a discrepância em suas memórias coletivas. Milhares compartilharam essa falsa memória, sem que ninguém conseguisse explicá-la. Número 4. A estátua de Davi, que foi criada pelo artista Michelangelo, é considerada por muitos como uma das melhores obras de escultura já feitas. A sugestão da estátua veio dos supervisores do escritório de obras em Florença, Itália. Ela seria uma das 12 obras desse tipo encomendadas, sendo a primeira uma estátua de Josué feita por Donatello. A próxima, uma estátua de Hércules, foi criada pelo protegido de Donatello, Agostino di Duccio, em 1463, e ele foi contratado para criar uma estátua de Davi, jovem, em mármore. 2 anos depois, ele iniciou o projeto, mas com a morte de Donatello, Duccio interrompeu o trabalho. Ele só esculpiu as pernas, o torso, os pés e partes das vestes. Antônio Rossellino foi encarregado de completar a peça, mas o contrato foi então rescindido. O bloco de mármore começou a se deteriorar, pois ficou exposto à chuva e ao tempo por mais de 25 anos. Foi preciso encontrar um novo artista, e inicialmente pensou-se em Leonardo da Vinci, mas em 1500, Michelangelo foi chamado para finalizar a peça. Ele recebeu um salário de 6 fiorini por mês, e teria 2 anos para concluir o trabalho. Um guarda foi colocado junto à estátua para evitar que artistas, incomodados por Michelangelo ter sido escolhido aos 26 anos, a danificassem de propósito. Mesmo assim, alguns artistas a danificaram jogando pedras e muitas marcas ainda são visíveis hoje. Andaimes foram montados ao redor da estátua para Michelangelo acessar as partes altas, iniciando o trabalho com cinzéis feitos por ele mesmo. Em 1504, ele estava perto de concluir a peça e as autoridades florentinas perceberam que não sabiam como levantar a estátua, que tinha cerca de 5 metros de altura e pesava mais de 8 toneladas, até o telhado da catedral. Foi decidido que ela deveria ser transportada para o Palazzo della Signoria. Essa opção foi escolhida e a estátua foi instalada na entrada em 1504. Ela ficou lá por mais de 300 anos. E no século XIX foi notado que pequenas rachaduras começaram a se formar na perna esquerda da figura. Como se suspeitava que o solo irregular causava isso, a escultura foi transferida para a Galeria da Academia. Em 1991, o artista Piero Cannata entrou na galeria com um martelo que havia escondido sob suas roupas e atacou a estátua, danificando o dedo do pé esquerdo. Após ser preso, ele disse ter recebido ordens para destruir a estátua de um modelo de pintor do século XVI. A estátua ainda está em exibição na galeria hoje, e centenas de milhares de pessoas viajaram para a região para vê-la. Mas ela também é alvo de um estranho e inesperado efeito Mandela. Ao saberem que a figura de Davi foi criada com pupilas em forma de coração, as pessoas costumam duvidar e inicialmente rejeitam esse fato. Algumas pessoas que já viram a escultura nem sabiam disso e culpam o efeito Mandela. Elas têm certeza de que, ao verem a estátua, as pupilas eram redondas e normais e dizem que notariam na hora se fossem estranhas. Continua sendo um mistério porque Michelangelo decidiu fazer isso, já que não era uma prática comum, e aparentemente ele nunca contou a ninguém por que tomou essa decisão. Mas essa não é a única diferença que as pessoas notaram. Vários visitantes do local sentem que sua mão direita não está mais na mesma posição. Como isso é impossível, acreditam ter visto a estátua de Davi pela primeira vez em outra realidade. Número 3. Embora o termo anos de chumbo se refira a vários países europeus que passaram por uma era de intensa turbulência sociopolítica no final dos anos 1900, ele é mais lembrado na Itália, onde esses problemas estiveram presentes entre 1960 e o final dos anos 80. Foi uma época de grande incerteza, em que facções da extrema esquerda e direita tentavam derrubar o governo italiano sem medir esforços para isso.
Eles lançaram ataques internos, fazendo com que a era fosse nomeada devido à enorme quantidade de munição usada nos conflitos. Os italianos ficaram aterrorizados, sem saber quando ocorreria outro incidente. Como esses ataques desconsideravam a segurança pública, muitos inocentes perderam a vida. No dia 2 de agosto de 1980, um dos ataques mais cruéis foi realizado na estação Bologna Centrale. Às 10h25 daquela manhã, um membro da facção Núcleos Armados Revolucionários entrou na sala de espera do segundo andar da estação e deixou para trás uma mala que continha um dispositivo explosivo. Ninguém percebeu a mala abandonada e, como resultado, muitas vidas foram perdidas. Muitos ainda consideram esse episódio o pior incidente dos anos de chumbo. A imprensa correu para o local e registraram a devastação deixada. Muitos fotógrafos da mídia perceberam que os relógios da estação pararam na hora do ataque, 10h25, e usaram a imagem de um relógio parado para destacar a tragédia que aconteceu naquele dia. É nesse ponto que, segundo alguns, os fatos sobre o relógio ficam mais nebulosos. Eles lembram que o relógio foi deixado quebrado exatamente naquela hora para comemorar a tragédia e que ele nunca foi consertado de propósito em homenagem àqueles que perderam suas vidas ou ficaram feridos. O relógio foi rapidamente consertado e funcionou normalmente por anos. Então, em 1996, ele quebrou novamente e foi decidido que deveria ser ajustado para 10h25 mais uma vez, e que deveria permanecer nesse horário indefinidamente pelos motivos mencionados anteriormente. Ele nunca foi consertado e hoje serve como um memorial para aqueles eventos trágicos. Quando saiu a notícia de que isso seria feito, muitas pessoas, algumas de Bolonha, não conseguiam entender por que isso era digno de notícia, já que tinham certeza de que o relógio sempre esteve parado exatamente naquele horário e que não havia sido consertado desde 1980. Uma equipe de psicólogos achou interessante e resolveu pesquisar. Eles entrevistaram dezenas de pessoas e descobriram que até alguns funcionários da estação nunca souberam que o relógio funcionava há 16 anos. 180 pessoas todas que usavam a estação regularmente ou trabalhavam lá foram entrevistadas. Pesquisadores se surpreenderam ao descobrir que 92% das pessoas achavam que o relógio nunca foi consertado, mesmo vendo-o regularmente. Quando os resultados do estudo foram publicados, milhares de outras pessoas se manifestaram para afirmar que moravam na Itália e sempre souberam que o relógio havia parado naquele dia e que continuava quebrado desde então. Muitos duvidaram que fosse só uma falsa memória coletiva e sugeriram que algo mais sinistro ocorre. Como esperado, alguns culpam o efeito Mandela e acreditam que o relógio existe em outra realidade ou nunca foi consertado. Número 2. Se existe algum mistério do efeito Mandela que causaria indignação, é o que envolve a cavalgada da meia-noite de Paul Revere. Esse evento é considerado um dos mais importantes da história americana, por isso muitos se recusam a admitir que estão errados sobre os fatos. Em abril de 1775, os patriotas da então província da Baía de Massachusetts ficaram sabendo de um plano dos britânicos para reprimir o governo provincial de Massachusetts. Decidiu-se avisar os Minutemen da província antes da chegada das tropas britânicas, tarefa dada aos Filhos da Liberdade. Joseph Warren enviou Revere ao Congresso Provincial em Concord, onde estava o maior estoque de armas dos patriotas. Após o aviso, as armas foram removidas de Concord. No dia 14 de abril, o general Thomas Gage recebeu instruções do conde de Dartmouth para desarmar todos os rebeldes que haviam reunido essas armas e prender John Hancock e Samuel Adams, junto com vários outros rebeldes. No dia 18, Revere e Dawes souberam que tropas britânicas partiram de Boston em direção a Concord, Lexington e Cambridge. Acreditava-se que procuravam Hancock e Adams e que os líderes de Lexington não sabiam do ataque iminente. Eles precisavam avisar, então Revere pediu ao sacristão da igreja de Newton que preparasse um sinal. Esse sinal seria transmitido por lanternas.
Se ele visse tropas britânicas se aproximando por terra, deveria acender apenas uma lanterna. Se viessem pelo mar, ele acenderia duas. Assim, os colonos de Charlestown puderam se preparar, e no momento certo, duas lanternas foram acesas. Revere instruiu que a mensagem fosse enviada a Charlestown e atravessou o rio Charles de barco a remo, evitando a Marinha Real. Ele chegou a Charlestown e foi para Lexington, avisando no caminho sobre a chegada dos britânicos. Esse momento histórico foi citado várias vezes e em muitos relatos, Revere aparece cavalgando e gritando: "Os britânicos estão chegando pelo mar." O problema dessa versão é que ela nunca ocorreu. Acredita-se que esses equívocos vêm do poema de Henry Wadsworth Longfellow, A Cavalgada de Paul Revere, no qual é sugerido que Revere viajava corajosamente sozinho. Na verdade, ele estava com William Dawes e Samuel Prescott, e ao fim da noite, cerca de 40 homens percorriam a região, avisando todos pelo caminho. No poema, ele eventualmente chega a Concorde, mas isso também não é preciso. Revere, Dawes e Prescott foram surpreendidos pelos britânicos e se separaram. Cada um cavalgou para um lado, mas Revere foi preso em Lexington. Dawes caiu do cavalo e se perdeu, e Prescott avisou os moradores de Concord sobre as tropas que chegavam. Número 1. Beisebol costuma ser chamado de passatempo favorito dos americanos. Anualmente, na primavera e verão, os times da liga principal de beisebol disputam intensamente para vencer a World Series, uma tarefa difícil. Cada time joga um total de 162 partidas durante a temporada regular, o que significa que até os playoffs são disputados 2.430 jogos da temporada regular a cada ano. Isso permite que os fãs vejam seu time favorito jogar várias vezes por temporada, explicando a popularidade do esporte. Enquanto a maioria das pessoas é fã casual, alguns são muito mais dedicados e memorizam todos os aspectos do esporte, como as estatísticas do jogador mais famoso, o número de jogos que cada jogador venceu, até mesmo dados históricos, como a criação do jogo, o que levou ao mistério do efeito Mandela. A referência mais antiga ao beisebol é de 1744, em um livro infantil britânico chamado A Little Pretty Pocket Book, mas é amplamente aceito que Abner Doubleday, um general da União na Guerra Civil Americana, inventou as regras modernas do beisebol. E milhões de americanos nem sabem que isso é falso. A história geralmente diz que no início do século XX, o país estava tentando se estabelecer no cenário mundial. Eles precisavam identificar o que fazia alguém ser um verdadeiro americano, como independência, liberdade de expressão, individualismo e trabalho duro. Sugeriu-se que, por ser um esporte americano, o beisebol representava tudo o que era americano, pois já era o passatempo favorito do país. Mas um homem pensava diferente. O jornalista esportivo Henry Chadwick afirmou várias vezes que o beisebol surgiu na Inglaterra, pois crianças de lá jogavam um jogo chamado Rounders há muito tempo. As regras são muito parecidas com as usadas no beisebol, mas essa sugestão irritou muita gente, incluindo o presidente da Liga Nacional, Abraham Mills. Ele disse que o beisebol era tão americano quanto Cristóvão Colombo e que quem discordasse merecia ser amaldiçoado. Ele quis provar sua tese e criou uma comissão para investigar as origens do esporte. Só homens que realmente achavam o beisebol totalmente americano podiam integrar a comissão. Logo depois, receberam uma carta do engenheiro de Minas Abner Graves. Ele disse que estava presente quando Doubleday criou o jogo em 1839, aos 6 anos. Mais tarde, veio à tona que Graves era um vigarista que foi preso por seus crimes e que Doubleday tinha 20 anos em 1839. Mesmo sendo de conhecimento público, a comissão nomeou Doubleday como inventor para manter tudo americano. Mas a verdade acabaria vindo à tona. Na realidade, não houve um único momento em que o beisebol foi inventado, e ninguém pode ser nomeado como seu inventor. Na verdade, é mais provável que ele tenha evoluído do jogo de Rounders e tenha sido adaptado ao longo dos anos até se tornar o jogo que todos conhecemos hoje. Muitas pessoas ainda rejeitam isso e acreditam que Doubleday criou o esporte.
só em outra realidade que já se perdeu. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.